Você já se perguntou quanto que renderia 10 mil reais investidos na Bolsa Americana? Você tem uma ideia do potencial desse dinheiro investido ao longo prazo nas melhores ações da Bolsa Americana? Quanto que isso te daria de lucro? Bom, nesse vídeo eu escolhi duas empresas pra gente se aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas pra ver o real retorno que a gente teria investindo 10 mil reais em cada uma delas. E as empresas escolhidas aqui foram Amazon e Coca-Cola, duas empresas que eu duvido que você nunca ouviu falar. E vocês vão entender também a lógica por trás de ter escolhido essas duas. Mas antes de eu citar isso aqui e mostrar pra vocês algumas diferenças que é importante vocês saberem, eu poderia muito bem começar esse vídeo falando aqui, ó, pessoal, vamos olhar o S&P 500, que é o maior índice aí do mundo, né, que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e vamos pegar o retorno dos últimos 5 anos. Ah, 54%, Léo, aqui, tá vendo? Beleza. Então eu poderia simplesmente vir no Excel aqui, colocar 54%, se eu investir 10 mil reais, daria 15 mil reais na ponta final. Isso sem contabilizar também o retorno do dólar ao longo dos anos aí pra quem investe em real, né, mas vamos desconsiderar isso. Ou poderia muito bem também aqui e vir na ação da Tesla, né? E pegar o retorno dela nos últimos 5 anos. Ah, 773%, beleza. Então viria aqui na planilha e colocar 773%. Então investindo 10 mil reais na Tesla nos últimos 5 anos, você teria um retorno aí no valor total de 87 mil reais. Beleza, show, Léo, entendi. Poderia acabar o vídeo aqui, né? Eu acho que grande parte das pessoas que fazem vídeo de finanças acabariam o vídeo só falando isso. Mas na verdade você precisa entender a grande diferença de uma empresa que frisa rentabilidade e uma empresa que frisa pagar dividendos e o quanto o retorno dos dividendos reinvestidos te daria de potencial no longo prazo. Calma que você vai entender um pouquinho melhor isso. E aí que entra a grande questão de ter escolhido a Amazon e a Coca-Cola. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, tá? Vamos pegar aqui os números da Amazon. A gente pode observar que, cara, é uma empresa gigantesca, né? Veio crescendo muito sua receita, muito seu lucro líquido, mas eu quero botar aqui um foco nisso aqui, os dividendos dela. A Amazon, ela nunca pagou dividendo, ou seja, ela nunca pegou parte do seu lucro e pagou isso pros acionistas, ela sempre reinvestiu. Então o que vocês têm que saber é o seguinte: a empresa, quando ela gera lucro, que é o caso da Amazon, que ela gera lucro aí desde 2015, ela pode fazer duas coisas com esse lucro. Ela pode reinvestir na própria empresa, comprando maquinários, aumentando a receita, comprando mais funcionários, pegando mais funcionários para aumentar a quantidade de escala que ela tem nos países, etc. Ou ela pode pegar uma parte ou totalidade desse lucro que ela teve e repassar isso para os acionistas, ou seja, pagar para eles na conta bancária. Só que a Amazon nunca fez isso, tá? A Amazon, ela sempre pegou o total do lucro que ela teve e reinvestiu tudo nela. Por isso que ela cresce muito nos últimos anos. Agora, se a gente pegar a Coca-Cola, o negócio funciona um pouco diferente, porque existe um indicador chamado payout, que é esse aqui que vocês estão vendo. Vocês podem ver que a Coca-Cola tem um payout de 90%, 70% nos últimos 3, 4 anos. E o que isso quer dizer? Que do lucro que ela teve, que no caso aqui foi de 7, 9 bi, 70, 90% desse lucro ela repassou para os acionistas. Ou seja, ela reinvestiu somente, sei lá, 30% do que ela teve de lucro. Então isso, de certa forma, esfria o quanto ela tem de rendimento, quanto ela traz de rentabilidade para você no longo prazo. Então, relativamente, quanto menor for o payout de uma empresa, quanto menos ela pagar para os acionistas, maior é o potencial de ela te trazer retorno na valorização do preço. Porque mais ela vai reinvestir, mais ela vai crescer. E quanto maior for esse payout, mais ela vai te pagar em forma de dividendos e menos ela vai crescer em valorização. Esse é o grande conceito que você tem que entender aqui. E aí a gente consegue ver isso aqui de uma forma muito interessante. Olha o quanto a Amazon ela valorizou nos últimos 10 anos, 859%. A Coca-Cola, míseros 58%. Principalmente porque a Coca-Cola, ela preza muito pagar dividendos. Ela não tem muito para onde crescer mais. Ela já cresceu globalmente nos últimos 5 anos e ela não tem muito o que fazer com a grana dela. Então ela repassa isso para os acionistas. A Amazon não. Nos últimos 10 anos, você pegar a Amazon, não era nada. Então ela tem ainda muito potencial de crescimento. Por isso que ela cresceu bastante no preço da ação. Então a gente poderia muito bem pegar que se a gente tivesse investido 10 mil reais 10 anos atrás na Amazon, tá? Quanto que a gente teria de rentabilidade? 859%. Então colocaria aqui 859%. A gente teria hoje aí próximo de 100 mil reais. E na Coca-Cola, 58%. Então colocaria aqui 58%. 15 mil reais. Só que isso não é a realidade, tá? Na verdade, a gente tem que considerar os dividendos pagos pela empresa. Então, a Amazon, como ela foi uma empresa que nunca pagou dividendos, ela sempre vai ter o retorno atual dela, que é de 859%. E a Coca-Cola não. Durante todos os anos que ela existe, a Coca-Cola ela veio pagando dividendos todos os anos. Então, isso cai para você de uma certa forma. Quando uma empresa ela paga dividendo, ela tira esse valor do preço que ela está sendo negociada, ela desconta ali. Então, vamos supor aqui que a Coca-Cola custa $100.
dólares e que ela vai pagar $1 para você de dividendos no próximo mês aí. Quando ela pagar esse dividendo para você de $1, o preço da ação dela no dia seguinte vai passar a valer $99, porque ela desconta o preço do dividendo quanto ela te pagou do preço da ação dela. Então, se você pegar a rentabilidade dela sem somar os dividendos, de fato vai ser menor. Mas o certo é você pegar o quanto você recebeu de dividendos e o quanto isso te trouxe de retorno ao longo dos anos, que é esse gráfico aqui embaixo, tá? Que é o total return, que a gente fala, que é o retorno total. Que é, se você pegar todos os dividendos recebidos da Coca-Cola ao longo dos últimos anos e reinvestisse nela, o quanto você teria de rentabilidade. Então, a Amazon, como eu falei pra vocês, que ela não paga dividendos, ela vai ter o mesmo retorno que o preço da ação normal, porque ela não paga. Mas a Coca-Cola, ela teve um retorno bem superior, né? Então, aqui no caso, o retorno total da Coca-Cola, considerando se você recebesse todos os dividendos e reinvestisse todos os dividendos nela, você teria um retorno de 117%. E não 58%, que foi o que a gente viu aqui, que só foi o retorno do preço dela ao longo dos anos, descontado dos dividendos. Ainda assim, a gente tem uma diferença. Pô, a Amazon, que ela ainda nunca pagou dividendos, ela trouxe um potencial retorno muito mais alto do que a Coca-Cola. Só que a gente tem que considerar que a Coca-Cola não foi um retorno de 58%, que seria o retorno que você procurasse aqui no Google, é o retorno que você ia achar, tá? Dos últimos 5 anos, aí 30%, e da Amazon, você ia achar 108, só que na verdade, se a gente pegar os últimos 5 anos e considerar os dividendos pagos, a Coca-Cola entregou 54 e a Amazon 109, que é exatamente o que a gente viu aqui. Então, o gráfico do Google aqui, ele não te entrega o quanto teve realmente potencial retorno, sendo os dividendos reinvestidos. Então, o certo a ser considerado nessa planilha aqui é, para a Amazon, 859%, ou seja, R$10 mil investido há 10 anos atrás, teriam quase R$100 mil. Agora, para a Coca-Cola, 117%, tá? Porque foi o real que ela te entregou junto com o reinvestimento dos dividendos. Por isso que eu sempre falo, é muito importante, se você investe numa empresa de dividendos, reinvestir ele nela própria ao longo dos anos. Porque se resgatar isso, você vai ter essa rentabilidade aqui, ó, menor, de 58%. Porque você pegou esse dinheiro e gastou ele. Então não é o certo a se fazer se você quer ganhar dinheiro a longo prazo. E principalmente, não adianta você querer rentabilidade numa empresa que paga dividendos. Porque ela não está reinvestindo no negócio dela, ela não está crescendo o seu lucro. Agora vamos comparar com outra empresa aqui, para vocês pegarem um pouco mais o conceito da AT&T. A AT&T é uma empresa que pagou aí, ó, payout de 80%, 100%, ou seja, tem vezes que ela paga mais dividendos do que ela teve de lucro, ela pega do caixa dela para equivaler isso aí, ou seja, ela pagou 107% vezes o lucro que ela teve, ela pegou o lucro total, ainda mais um pouquinho do caixa. E ela é uma empresa que não vem muito bem financeiramente, né? Ela tem um lucro aí muito volátil, uma dívida bem elevada. E a gente consegue ver isso aqui na prática, tá? Se a gente pegar os últimos 5 anos, a valorização da Amazon, sem considerar os dividendos, tá? Foi 109%, Coca-Cola 31% e AT&T menos 49%, tá? Então se você pegasse todos os dividendos da AT&T, resgatasse, gastasse ele e deixasse o dinheiro investido, você teria perdido metade do seu dinheiro investido, ou seja, R$10 mil teriam virado R$5 mil nos dias de hoje investidos na AT&T. Só que se você pegar o retorno total, né, que é considerando os dividendos pagos pela AT&T e reinvestindo ele quando você recebeu, você ainda assim teria perdido menos 7%, teria sido menor do que você não tivesse reinvestido, mas mesmo assim você teria perdido. Por isso que também é a importância você olhar empresas boas. Não adianta fechar os olhos e sair reinvestindo em qualquer empresa que você vê aí, pagando muitos dividendos, etc. Porque é isso que você vai ver lá na frente. Então toma muito cuidado. Tem que ser uma empresa que tem lucratividade grande ao longo dos anos, tem que ser uma empresa que gera um bom caixa ao longo dos anos, uma boa receita e principalmente saber a diferença de uma empresa de dividendos e crescimento. Se ela tem um payout acima de 60%, 70%, ela não vai te pagar muito na rentabilidade, mas você tem que ver o quanto que ela te pagou de dividendos para ver a real rentabilidade dela se você reinvestisse isso. E depois, principalmente, olhar se ela é uma empresa boa, né? Não adianta você só pegar uma empresa que paga muitos dividendos ou tende a pagar muita rentabilidade só pelo que você está vendo historicamente, só que ela é uma empresa ruim financeiramente. 2 pontos que eu quero frisar aqui antes de a gente finalizar esse vídeo. O primeiro deles é que também você deve considerar a valorização do dólar ao longo desses anos, tá? Porque você brasileiro investe em real lá fora. Então, além da valorização das ações que você ganha lá, seja reinvestindo os dividendos ou pela valorização dela sem os dividendos, você vai ganhar alguma coisa. Só que você ganha também na valorização do dólar. Nos últimos 5 anos, só o dólar te traria uma rentabilidade de 54%.
se você trouxesse de volta aqui pro Brasil, né? Então, se você pegar aqui a rentabilidade da Amazon dos últimos 5 anos, que foi 109%, e ainda pegar mais 50%, você teria mais ou menos aí uns 160% de rentabilidade nos últimos 5 anos, tá? Na Amazon, que traria aí mais do que o dobro de rentabilidade para você. E outro ponto importante a ser comentado é que eu peguei duas ações aqui extremas, né? Uma que preza rendimento, reinvestimento, e outra que preza dividendos, né? Pagar para os acionistas, não tem mais para onde ela reinvestir. Mas a sua carteira não deve ser espelho disso, tá? Ela não deve ter duas ações. Ela tem que ter no mínimo 10 ações, 10 ativos, sei lá, ETFs, REITs, uma diversificação. E a tua rentabilidade desses 10 mil reais vai ser diversificada entre esses ativos. Então você pode ganhar muito mais dependendo da onde você investe ou muito menos dependendo da diversificação que você faz. Mas o ideal é que você não tenha 2 ativos na carteira ou 3 ativos, que você tenha 10, 15 e que você distribua entre eles o valor total investido. Então, possivelmente numa carteira bem diversificada, esses 10 mil reais, sei lá, ficaria R$1.000 para cada ação e que cada um traria um retorno aí de 10, 20, 40%. Você faria uma média desse retorno, né? Então isso que importa. Se sua carteira trouxer 200% em 5 anos, com todas as ações que você tem ali dentro, cara, de 10 mil reais você teria trago aí no mínimo 30 mil reais de volta. Fora o dólar aí também que vem valorizando. Bom, então vamos finalizar esse vídeo por aqui para não ficar muito confuso na cabeça de vocês, mas são esses pontos que vocês têm que considerar sempre ao olhar o histórico passado das empresas e nunca olhar cruelmente as empresas que pagam muitos dividendos com as empresas que não pagam, só o histórico ali do Google, né? Pegar os últimos 5 anos, porque ali no Google não traz de fato qual seria a sua rentabilidade nos últimos 5 anos reinvestindo os dividendos. Bom, esse vídeo aqui foi só para trazer para vocês uma diferenciação das coisas aqui, de como elas funcionam de fato. Espero que vocês tenham gostado, deixa a curtida aqui embaixo, se inscreva nesse canal para mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo, valeu, até mais!